Talvez você esteja se perguntando: será que é realmente possível realizar o sonho de estudar fora do Brasil? Se você tem o sonho de estudar nos Estados Unidos, viver o sonho americano, estudar em high school, fazer uma faculdade incrível, mas está procrastinando para começar a se preparar de verdade para esse sonho, provavelmente não é porque só dá para fazer intercâmbio com a agência. Pra mim, era um sonho impossível mesmo, por conta do preço das agências, que era muito alto. Eu cheguei aí em mais de 4 agências, tipo, presencial mesmo, sério. Ou porque você não é um gênio. Mas estudar fora, pra mim, em faculdade americana, sempre foi uma coisa que eu considerava inacessível. Primeiro porque eu não sou uma gênia, não sou mesmo. Não que eu era uma má aluna, sempre tirei notas muito boas, mas não tão boas o suficiente. Eu sempre fui normal. Antes, a gente só via gente indo para Harvard ou indo para Stanford, então, tipo, era aquele gênio, aquela pessoa que, sei lá, tem dinheiro, então parecia ser algo muito fora realmente da minha realidade. Talvez não tenha notas tão boas, talvez não seja tão inteligente, talvez não tenha tanto dinheiro para isso. Porque eu achava que era uma coisa extremamente impossível, que só gente muito rica, muito inteligente, que estudava fora. Então, quando eu estava com os meus 17 anos, estudando no ensino médio, eu imaginava que era impossível estudar fora do Brasil, que era muito difícil, era muito caro. Eu pensava que era algo muito, muito, muito mais burocrático e complicado do que realmente é. Não é porque você não tem conhecimento sobre o assunto. A minha desconfiança, assim, era realmente a falta de conhecimento, não saber exatamente. Não é porque você não conhece ninguém que conseguiu. Quando eu comecei, não tinha muitas pessoas, na verdade, ninguém, porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Então, ninguém aplicou para estudar fora, ninguém sabia de nada. Então, quando eu tive essa ideia, até a minha família ficou tipo, será? E também não acreditou muito. Eu comecei a fazer o processo sozinha, ir atrás e todo mundo só, beleza. Assim, contato com alguém, assim, que já passou, pessoas que estavam aplicando mesmo, como, tipo, ter uma comunidade de pessoas que estavam aplicando, realmente não tinha. E também não é porque ninguém te apoia. Eu tinha o medo de não dar certo. Não em questão de não passar, mas em questão de conseguir sobreviver sozinha, sem a minha família e sem apoio externo. Porque ninguém tava passando comigo, tava todo mundo fazendo do Enem e eu era a única louca lá que, não, acho que eu vou fazer o SAT e enfim, não vou seguir o que tá todo mundo fazendo. Não ter pessoas, às vezes, que têm o mesmo sonho que o teu e que estão passando por esse processo. Não é porque você não veio de uma escola internacional. Mas escrita, assim, eu não estudei em escola internacional, eu nunca fiz nada, então é diferente você pegar e fazer uma redação inteira em inglês. Foi em relação aos documentos da escola, que a minha escola nunca apoiou. A minha experiência com a minha escola não poderia ter sido pior, eles não poderiam ter atrapalhado mais. Eu nunca vi algo do gênero. Não é porque você não sabe inglês. Fiz cursinho tipo de inglês toda a minha vida, só que nunca deu certo. A maior de todas, primeiramente, no início foi o inglês. O inglês foi a maior de todas. E não porque o inglês é difícil, não porque a aplicação é difícil, porque eu me cortava, eu falava, não, eu não sou capaz, eu não me sentia segura o suficiente com o inglês. Não é porque você não tem dinheiro. Então, eu tinha o sonho de fazer intercâmbio, mas a ressalva era o dinheiro, né? Com certeza, 100 mil reais para eu passar um ano fora era o mínimo que eu imaginava. Eu também não sou rica milionária. Eu sempre pensei que eu falava, velho, se meu pai não tiver 500 mil reais na conta, eu tô fora, entendeu? Eu não vou pagar nada, não vou me bancar, não vou fazer nada. Nem é porque você tá muito velho. Não tinha ninguém que eu conhecesse que tinha 5 anos de gap year, que tinha feito um curso técnico, que sei lá, tipo, tinha 23 anos de idade. Ninguém que eu conhecia tinha esse perfil. Eu sempre achava que eu estava atrasada. E eu sabia que no terceirão não dava para aplicar e foi por isso que eu tirei o gap. E finalmente não é porque você tem medo. A maior dificuldade são as inseguranças. Porque você começa a se comparar muito. E aí é muita gente boa aplicando e ao mesmo tempo, quanto mais você conhece, você vê que existem mais oportunidades do que você sabia e você pensa que você tá pra trás. É porque você esqueceu o seu porquê. O porquê você teve esse sonho lá atrás. O porquê você começou essa jornada. A coisa simples que eu queria muito viver era poder caminhar pelo campus com um café na mão e, tipo, com a minha mochila, indo pra aula. Pra ficar tomando café enquanto eu tô assistindo a aula, estudar na biblioteca. Que a experiência de estar fora, tipo, eu sempre li muito aquelas coisas de, tem um Starbucks em cada esquina, que eu não sei o quê. Que eu sempre quis experienciar fora
é a questão da neve. E mais específico ainda, patinação no gelo. Sabe, eu acho que o meu sonho era viver uma coisa grande. Era sair da minha zona de conforto, conhecer uma coisa totalmente diferente, sabe? E crescer a partir disso. Por uma melhor educação mesmo, sabe? Por mais oportunidades, porque eu sei que mais oportunidades iriam se abrir para mim se eu estivesse estudando fora. Eu teria também mais contato com pessoas, assim, do mundo inteiro. Eu acho que só de você ter essa perspectiva de ter contatos com diferentes culturas, eu acho que você já cresce muito como pessoa. Eu gosto muito de filme, de vídeo, de produção, então tinha muita curiosidade a respeito de, tipo, da Universal, da Disney, ver essas coisas que a gente só via em filme e a galera falando. Entre você e conquistar uma bolsa incrível para estudar fora do Brasil, tem um monte de obstáculos. Isso é fato. Eu juro pra vocês que se eles tivessem escrito uma carta de recomendação da maneira correta, eu tinha conseguido uma bolsa de 100% e foi assim que eu perdi, foi tudo pelo ralo e foi por isso que eu não tô na Holt hoje. Basicamente, foi tudo por água abaixo. Eles atrapalharam tanto que não tem nem como explicar. O que não pode é você ficar parado enquanto milhares de jovens brasileiros de todas as idades, histórias e classes sociais estão conquistando oportunidades e embarcando para o exterior todos os anos. Porque sonhos exigem sacrifícios e nossas ações precisam corresponder com as nossas ambições. Todo mundo começa do zero. Ninguém ensina pra gente que dá pra estudar fora do Brasil com muita bolsa e sem precisar pagar milhares de reais pra agências. Desde os 10 anos, mais ou menos, eu já sabia que eu tinha a possibilidade de fazer se eu tivesse muito dinheiro e pagar para as agências. Muita gente pode falar que eu perdi um ano de faculdade no Brasil para começar do zero aqui. Eu queria saber, eu queria entender que se você tá tentando, uma hora vai dar certo. Não é pra ser fácil, é pra valer a pena. Eu fui aprovada em 5 programas de verão em 2021 e entre eles com a bolsa de 100% na Wake Forest University. Oi, eu sou a Emanuele e eu fui aprovada em 2019 em um intercâmbio totalmente gratuito focado em exatas no Egito. Então, eu sou o Gabriel Bassi, fui aprovado em 4 faculdades internacionais e hoje eu tô aqui em Dubai, estudando na Zayed University em parceria com a Minerva, com uma bolsa full ride. Agora eu tô aqui em Berkeley, que é a melhor faculdade do mundo, pelo menos pra mim e pra Forbes. Eu fui aprovada no NSLC, um programa de liderança em engenharia, em Washington, e eu fui aprovada no Immerse Education na Universidade de Cambridge. Passei 7 faculdades aqui nos Estados Unidos e agora estou aqui na Holt International Business School com bolsa de 100%. Eu fui aprovada em 3 oportunidades internacionais, incluindo a melhor faculdade do PNH, o Bootcamp de liderança da Lala e a simulação da ONU de Harvard. Oi, meu nome é Letícia James e eu fui aprovada para estudar escrita criativa pelo programa da Immerse Education na Inglaterra ano que vem. Então, ao todo, foram 5 oportunidades que eu fui aceita: a Academia de Liderança da América Latina, o Stanford Pre-Collegiate Studies, que é o Summer de Stanford, o Summer Program da Northwestern de Qatar, o Summer da Wake Forest University e a Harvard MUN, que é a simulação da ONU de Harvard. Programa pré-universidade, que seria tipo o Summer Program da Columbia, sobre roteiro de comédia, e uma oportunidade de programa de verão também em Oxford, na Universidade perto de Londres, para estudar escrita criativa por 2 semanas presencial, julho do ano que vem. Bom, eu fui aprovado na LALA, que é a Academia de Líderes da América Latina, eu fui aprovado num programa de debates de Yale e eu fui aprovado num programa de Relações Internacionais de Harvard. E depois de 2 anos de luta, eu tô aqui, na minha faculdade, em Boston. E agora eu tô aqui em Bellevue, Washington, onde a Amazon foi criada, e num community college muito top, com os dorms bem bonitinhos, e fazendo meu Associate in Business para poder transferir para uma universidade. Eu fui aprovado em 10 universidades americanas e agora estou aqui na State University com bolsas 100%, tudo pago. E a única diferença entre você e alguém que está estudando em Harvard nesse momento não é o dinheiro, porque tem gente estudando com bolsa de 100% por lá. Não é necessariamente o quanto eles memorizaram para fazer uma prova, porque Harvard não te julga somente por uma nota, e muito menos pela sua cor de pele. Eu tenho 24 anos e eu sou de Recife, Pernambuco.
Meu nome é Eduarda, tenho 19 anos e eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul. Eu tenho 18 anos e eu sou do interior de Rondônia. Eu tenho 18 anos e eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Meu nome é Letícia de Souza James e eu tenho 15 anos, eu falo do Rio de Janeiro. Eu tenho 20 anos e sou de Fortaleza, Ceará. Bom, eu tenho 17 anos de idade e eu sou do estado do Espírito Santo, em Vitória, que eu gosto de chamar do Acre do Sudeste. Eu tenho 23 anos de idade, eu sou de Taquari, Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha, perto de Porto Alegre. Eu tenho 17 anos e eu sou de Serrinha, no interior da Bahia. Então, eu tenho 20 anos, eu sou do Rio. A diferença entre você e alguém que está em Harvard nesse momento é a preparação. Eles se prepararam mais e melhor do que você. Simples assim. E deixa eu te contar uma notícia boa. Você não precisa passar em Harvard. Tem mais de 4.000 faculdades americanas. E tudo que você precisa é que uma delas te dê uma chance, uma oportunidade e uma bolsa. Simples assim. E claro, quanto mais preparado você tiver, maiores suas chances. E se tem uma coisa que eu aprendi ajudando dezenas de milhares de pessoas nesse processo nos últimos anos, foi o seguinte: uma vez que você vê que todo esse mundo de oportunidades internacionais é possível, não tem mais como desver. São muitos casos de sucesso, muitas oportunidades. E aquela pergunta sempre vai ficar na sua cabeça: imagina se eu fosse uma dessas pessoas. E uma vez que você aprende a application, o processo seletivo americano, os 7 pilares, você consegue ser aprovado em um high school, em um programa de verão, em graduação, mestrado, doutorado, estágio, trabalho, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar do mundo. Você tá literalmente a alguns passos das portas do mundo se abrirem para você. Realmente é um mundo novo, uma realidade que eu fiz como missão de vida fazer o máximo de brasileiros descobrirem. O Lucas, eu comecei a seguir ele no comecinho, né? Então, o Lucas, ele me ajudou lá no início do processo, quando eu comecei com as entrevistas, a aplicação em si, bem no comecinho. E aí eu fiz a aplicação, gostaram do meu perfil, bom, entrevista. E aí eu falei: Lucas, pelo amor de Deus, eu vou ter uma entrevista amanhã, tem como você me ajudar? E na época o Lucas estava com uma demanda gigantesca de pessoas querendo falar com ele. E na hora ele falou: Serena, vem cá, deixa eu te ajudar. Ele foi e me explicou tudo sobre a faculdade, a gente ligou tudo que eu precisava saber. E aí, após a call com o Lucas, eu me senti totalmente confiante. E aí eu fui, fiz a entrevista e passei com bolsa. O Lucas, ele me ajudou muito em todo o processo. Eu acho que ele foi essencial para eu conseguir acreditar em mim mesma. Ele ficava o tempo todo falando para mim: faz isso, faz aquilo, e me orientando da forma certa. Então, o Lucas me ajudou primeiramente sem ele saber na questão do Instagram. Eu acho que o Instagram foi o que chamou a maioria das pessoas que tá assistindo isso daqui. A questão dele entregar o valor dele lá, de fazer as aulas, ter vídeo no YouTube. Eu lembro que chegou uma época que eu já tinha assistido todos os vídeos dele. E eu falava assim: gente, esse menino vai lançar mais vídeo novo, vamos. E comentava e salvava os posts. Eu tinha uma pastinha só de coisas dos Estados Unidos e o Lucas dominava lá no Instagram. Então, o Lucas Gomes foi a pessoa, na verdade, que ficou mais próximo de mim durante todo o período de application. Então, currículo, quando eu precisava de algum conselho: pô, Lucas, qual é a estratégia que eu vou utilizar? Era o Lucas. O Lucas estava lá todo santo dia, segunda a sexta, se não me engano, conversando com a gente, e eu sempre recorria a ele. Então, grande parte do meu resultado veio do Lucas. Hoje consegui uma bolsa incrível na minha faculdade dos sonhos, ter sucesso morando fora do Brasil e até garantir um mestrado de graça em qualquer lugar do mundo. E eu quero que o máximo de jovens brasileiros consigam ter acesso a esse mundo novo de estudar fora e conquistem seus sonhos. E é esse mundo novo que você está prestes a descobrir. Sejam muito bem-vindos ao Desafio Estudar no Zero.